ficar mais no meio. Pronto. Estamos ao vivo. Agora vamos só esperar. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Ninguém tá. Nós já estamos ao vivo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Sai a minha imagem da tela se eu fizer nesse momento? Saiu em algum momento a minha imagem da tela? Não, absolutamente. Tá, você está Aparecida. Você está Aparecida. Eu estou abrindo aqui um outro arquivo. Esses testes, esses inícios das lives são sempre assim. Você está me vendo? Você está me vendo? Alô, planeta Terra. Oi, está todo mundo aí. Gente, nós estamos. Se alguém estiver nos ouvindo, olha, está vendo? Parece mesa branca. Uhum. Aquelas mesas de consulta. Se alguém estiver nos ouvindo, avise. Diga oi. Diga oi. Jesus, peraí. Nós estamos só aguardando o... ao vivo. Agora vamos consulta. Olha, se alguém estiver nos ouvindo, avise. Olha, que bonito. A Jomara já chegou. Eu adoro a solidariedade dos doutorandos. Dos colegas. Se a gente não for solidário uns com os outros... Vamos só esperar mais alguns minutos, porque nós precisamos dar... Olha, chegou Bárbara, Jomara... Eu não estou vendo quem está. Eu vou tentar jogar aqui, porque eu vou tentar jogar as legendas para cá. Vamos ver se eu consigo. Porque, como eu disse, os comandos no tablet são um pouco ruins. E eu não consigo enxergar todos ao mesmo tempo. É uma pena. Eu não consigo ver, eu tô... Fabiane, agora eu consegui. Luciane, boa noite, vamos que vamos. Oi, gente, vamos consegui agora ver. Mas eu não estou conseguindo jogar no ar. O chat aqui. Estou conseguindo ver os comentários Muito já. Bem. Nós estamos a 2 minutos, então eu vou começar apresentando a última live do Caminhos da Pesquisa. Para quem está chegando agora, esta é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História. Ela foi pensada a partir desse momento, dessa conjuntura complexa em que nós entramos em quarentena, recesso e depois uma infinitena, e as atividades do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas foram suspensas. Então, a iniciativa era que nós pudéssemos apresentar para a sociedade, de modo geral, compartilhar o que os nossos doutorandos e doutorandas da nossa primeira turma, que é a turma que ingressou no ano de 2019, está fazendo em termos de pesquisa histórica no Amazonas, neste nível de formação particular que é o doutorado. É importante lembrar que o doutorado da Universidade Federal do Amazonas, o nosso doutorado em História, ele é o segundo doutorado em História da região Norte, e nós não tínhamos até então um programa de pós-graduação nesse nível. Então, ele tem uma importância estratégica e crucial para o desenvolvimento da nossa historiografia, para o avanço da pesquisa, e principalmente na formação de jovens pesquisadores, e agora, depois do reconhecimento da nossa profissão, historiadores e historiadoras devidamente reconhecidos. Isso é com muita alegria e muito orgulho, que eu posso falar, que podemos falar isso agora. Graças ao empenho de gerações de historiadores e historiadoras na luta por meio da nossa valorosa Associação Nacional de História, e que acabou vindo a termo com a queda do veto, daquele que não pode ser nominado nunca e não será nesta live. Eu quero apresentar, então, a minha orientanda, a minha desorientanda eterna a essa altura. Paula Dantas é minha minha orientanda desde a graduação, há tanto tempo que eu já nem me lembro mais, eu acho que ela já devia ter mudado de orientador, que era para poder dar um up nessa história, mas, enfim, ela insiste e eu também. Então, Paula Dantas agora trabalha no doutorado com um tema que é muito precioso para o nosso tempo presente e que ilumina muitas das nossas questões no tempo presente, como só ia acontecer com bons temas na área de história. O tema da Paula é criminalidade feminina
e papéis de gênero na virada do século XIX para o século XX. E ela se debruça sobre dimensões da criminalidade entre as mulheres em Manaus, e fez algumas incursões em processos do Pará também, e ela tem interesse nesse tema para discutir como é que a criminalidade entre as mulheres vai sendo lida e pensada de acordo com papéis de gênero. A pesquisa começou no ano passado, mas, na verdade, ela vinha sendo amadurecida desde a época da dissertação de mestrado, quando ela discutiu criminalidade em Manaus no século XIX, a partir dos registros policiais, que foi quando apareceu essa história, né, das mulheres criminosas, das mulheres bandidas, como a gente costuma chamar. E nós vamos dar conta hoje dessa tarefa, fechando o ciclo, né, de Caminhos da Pesquisa, essa belíssima iniciativa do nosso programa de pós-graduação em História da UFAM. A Paula vai começar, então, fazendo a fala. Aproveitem, porque depois de hoje não tem mais Caminhos da Pesquisa. Vai lá, Paula. Boa noite, gente. Eu não sei se eu preciso me apresentar. Se tem alguém que ainda não me conhece, eu sou Paula. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da UFAM e eu desenvolvo uma pesquisa sobre aspectos da criminalidade feminina na Amazônia, especificamente na cidade de Manaus e de Belém. A ideia do tema surgiu, como a Patrícia já falou, ainda no final da dissertação, lá pelos idos de 2013, 2014, quando eu estava finalizando a análise dos dados que eu tinha levantado para a dissertação. Quando eu me deparei com esses dados, eu me deparei com um número curioso de mulheres envolvidas nessa questão da criminalidade. De acordo com a literatura que eu tinha lido até aquele momento, dizia que cerca de 10% dos crimes eram cometidos por mulheres, e eu, tendo um intervalo considerável de tempo mapeado durante a dissertação, e aí até antes, durante a iniciação científica... Nós estamos só aguardando o... Oi? Vai, que é o Facebook que entrou. Posso ir? Posso continuar? Sim, pode. Tá. Então, desde a iniciação científica, que a Patrícia não lembra, mas eu lembro, foi 2009, então já tem aí mais de 10 anos. E desde então eu me deparo com esses dados e vou, enfim, me apropriando da literatura sobre o tema, e sempre essa história dos 10% vem seguindo. E quando eu terminei de finalizar a coleta de dados e o tratamento dos dados para a dissertação, eu fui fazer as contas. Eu fui ver o que eu tinha de dado, quantos registros de ocorrência. Naquela ocasião, na dissertação, eu pesquisei utilizando apenas registros de ocorrência e de queixas, enfim, nas delegacias do 1º e do 2º distrito de Manaus, e eu fui fazer as contas, eu fui ver se realmente fazia sentido essa estatística de 10%. Então, eu anotei uns dados aqui para passar muito rápido. Durante a dissertação, eu pesquisei mais no intervalo entre 1910 e 1920. Então, eu tenho uma série robusta de dados que cobrem de 1913 a 17. Então, nesse período, eu coletei cerca de 4.200 ocorrências, e dessas 4.200 ocorrências, 458 envolvem prisões de mulheres. Então, fazendo as contas, é exatamente 10%. Aí, ok, fez sentido, 10%, vamos continuar. Quando eu fui olhar as queixas, aí foi que apareceu a surpresa. Entre as queixas proferidas nas delegacias, nesse mesmo período, o número de mulheres dobra. Então, 20% de mulheres prestavam queixas, por qualquer motivo que fosse, nas delegacias. E, enfim, isso é um dado que me fez levantar algumas questões. Primeiro, por que mulheres só são responsáveis por 10% dos dados de prisão? Porque elas cometem menos crimes? Será? Ou se é porque elas ficam mais tempo em casa? Ou se é porque os crimes femininos são, em regra,
tirados por menos ou relativizados, enfim. Então, essas inquietações foram me levando para frente na pesquisa e foram me gerando curiosidade até que eu consegui definir o tema de pesquisa para o doutorado. Mas, na pesquisa do doutorado, a ideia, desde o princípio, era ampliar a tipologia de fonte. Então, eu já tinha trabalhado bastante com registro de ocorrência, que é o primeiro registro de algum tipo de crime ou contravenção, é o registro de delegacia, e agora a minha intenção era trabalhar com processo, que aí já é um outro momento. Então, o crime sai da esfera da delegacia e vira processo. Ele vira denúncia, vira processo e vai ser julgado. Ou por um juiz de paz, ou por um juiz de direito, ou por um tribunal do júri, enfim. Ele vai ser julgado em algum momento. Eu venho gestando essa ideia desde antes de o programa de pós-graduação em Manaus, da UFAM, abrir a turma de doutorado. Então, quando ainda não tinha, o único programa que tinha era do Pará. A minha ideia, a princípio, era ir fazer no Pará, então eu fui para lá pesquisar fonte. Aí comecei a pesquisa de fontes, e depois abriu o programa de doutorado aqui, eu comecei a pesquisar as fontes daqui também, e hoje eu consegui, antes do fim do mundo, terminar o levantamento de fonte, terminar a coleta dessas fontes, desses processos, e eu tenho, hoje, 34 processos judiciais que são onde mulheres são réis, são as 15 de Manaus e 19 de Belém, se eu não me falha a memória. Então, agora na tese a minha intenção é de trabalhar com esses processos, mas não somente com os processos, porque, como fala o título da minha tese, nas mãos da justiça e na boca do povo. Então, a ideia é tentar entender o que a justiça, como a justiça lidava com essa criminalidade feminina, com esses desvios femininos, e como o povo falava sobre os crimes, sobre as mulheres, e como que isso era resolvido, como que isso andava na cidade. Quando a gente fala de Amazônia nesse período, Manaus e Belém são as maiores cidades. A gente está falando, o meu recorte vai de 1890 a 1915. O recorte foi escolhido por conta da legislação. A primeira legislação da República foi o Código Criminal, que é de 1890. Ele precede a Constituição. A Constituição vem só em 91. E ele vigorou por 50 anos até 1940. Então, eu optei por ficar com a primeira metade da vigência desse código, porque não dava para fazer todo o período de vigência dele. 50 anos é muito tempo para um recorte, então eu fechei nos 25 primeiros. Belém e Manaus eram cidades que estavam efervescendo por conta do ciclo da borracha, muita gente vindo, muita gente indo, um trânsito muito intenso de pessoas, de fluxos migratórios. Então, esse cenário, esse caldeirão de pessoas, faz com que as cidades, principalmente Manaus e Belém, que eram as maiores cidades e os maiores portos de trânsito, se tornassem vistas. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo aqui e queriam transformar Manaus em alguma coisa que fizesse impacto, que gerasse impacto no exterior, que gerasse impacto até mesmo dentro do próprio país. E nesse período acontece o que a gente chama de Belle Époque, que vem trazendo todas as ideias de modernização, toda a influência europeia, e isso também se reflete na legislação. O primeiro ato legislativo da República depois, obviamente, de instaurar o governo, criar o Código Penal, que já vinha sendo pensado ainda desde o Império, que já estava sendo conversado, gestado, articulado. Então, esse código foi lançado e depois vem a Constituição, que é a Carta Magna. O problema, o código,
ele tem alguns problemas. A literatura fala que o Código de 1890 já nasceu criticado. Ele já nasceu sendo alvo de críticas, se falou em revisão dele por muito tempo, até o final da sua vigência, porque, como ele foi um código pensado ainda no Império, quando a República chegou e veio trazendo todo o ideal do positivismo francês, as pessoas tinham ideia de que o código seria positivista. E ele não é. Ele é muito mais clássico do que positivista. Então, por conta disso, o código já nasceu sendo criticado, mas ele traz umas mudanças importantes para o direito penal do Brasil nesse momento. Primeiro, ele abole as penas de morte, ele cria uma divisão entre crime e contravenção, e isso é importante, porque isso significa que muitas pessoas que então seriam denunciadas e julgadas como criminosas agora vão ser como contraventoras, o que a gente fala sobre uma pena muito menor. E, enfim, essa legislação vai aparecendo. Outra coisa que é importante para a gente falar nesse momento sobre 1891, ela faz uma coisa que, para mim, hoje é um problema. Ela dá aos estados do país autonomia para criar ou não uma legislação penal, uma legislação processual criminal própria. Então, o Brasil, essa primeira República Brasileira, não tem um Código de Processo Penal. Nesse primeiro momento, ainda continua sendo utilizado o Código de Processo Criminal do Império, que é de 1832, e a Constituição diz, olha, vocês, os governadores do Estado, podem ou não criar uma legislação penal própria. Quem quiser criar, cria, quem não quiser, continua usando o Código de 32. Ok. O Amazonas promulgou seu Código de Processo Criminal próprio em 1901. Então, 10 anos depois da Constituição. O Pará, até onde pesquisei, até onde consegui encontrar informações, não teve. Posso estar errada. Inclusive, se alguém souber de Código de Processo Criminal do Pará, por favor, me avisa que eu estou procurando. Mas, até o presente momento, a informação que eu tenho é de que o Pará não teve um Código de Processo próprio. E continuou utilizando o Código de 32. Por que isso é um problema para mim? Porque eu tenho que trabalhar com uma tipologia de fonte que prescinde de que eu entenda o Código de Processo Criminal, e eu tenho 2 códigos correndo ali em paralelo. Então, de 1890 até 1901, o Amazonas usa um código, depois usa outro. O Pará continua usando o mesmo código. Então, isso gera um leve complicador, mas é importante salientar essa diferença que existe na legislação. E outras coisas que me chamam a atenção nessa legislação, principalmente no Código Penal, é uma majoração dos valores familiares. Então, existe uma seção inteira no Código que fala de crimes contra a honra e a família. E esses crimes, aí vem estupro, rapto, lenocínio, adultério, poligamia, enfim, todos esses crimes que afetam a honra da família, enfim, trazendo toda aquela problemática dos valores conservadores de família, etc, etc. Nesse código, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, uma das minhas dúvidas no início da pesquisa era se o código fazia algum tipo de distinção entre crimes cometidos por homens e crimes cometidos por mulheres. Ele não faz uma distinção óbvia. Então, por exemplo, se um homem mata alguém, ele pode ser condenado a uma pena tal. Se uma mulher mata, ela pode ser condenada a uma pena indiferente. Ele não faz essa distinção, mas ele faz algumas distinções do tipo. No crime de estupro, se a mulher for virgem ou honesta, a pena é uma. Se ela for pública ou prostituta, a pena é metade.
cai pela metade. Então, ou seja, existe um julgamento de valor da mulher, ainda que a mulher como vítima de um estupro. Outra coisa, o crime de rapto. O crime de rapto, quando ele é seguido de um defloramento ou de um estupro, ele pode ser punido, mas se ele resultar em casamento, se o estuprador casar com a vítima, a pena é extinguida. Ou seja, um estupro se repara com o casamento. Então, existem alguns artigos que são bem pontuais. Essa questão do estupro, o rapto, o adultério. Nos artigos que falam sobre o adultério, no capítulo que fala sobre o adultério, fala que a mulher adúltera deve ser julgada e ela pode pegar uma pena de X a X. E o homem só pode ser processado e, enfim, julgado por adultério se tiver concubina, aí essa frase é clássica, teuda e manteuda. Ou seja, ele só pode ser julgado como adúltero se ele tem uma concubina fixa, que ele mantém, que ele sustenta, enfim. Se ele cometeu adultério com uma mulher em qualquer circunstância, isso não vai virar, essa mulher não vai virar concubina, não é crime. Tá tudo certo. Então, na questão do aborto. Então, na questão do aborto, é outra circunstância curiosa no Código. O aborto ele prevê uma diminuição da pena caso a mulher que aborte faça isso para proteger a sua honra. Então, abortei para proteger a minha honra, a pena cai também pela metade. Então, essas nuances da legislação penal aparecem e elas aparecem nos processos, aparecem nos documentos. Outra coisa que também é interessante são os códigos de posturas do período. Então, a gente tem um código criminal que é federal, a gente, descendo para a segunda instância, tem um código de processo criminal que é estadual e os códigos de postura que são municipais. Então, a legislação municipal era a legislação responsável por regulamentar, controlar, punir o que se chama de contravenções, que são crimes contra os costumes. Então, nos códigos de postura que aparece um pouco mais essa intenção de controle das mulheres. Essa questão do controle das mulheres e da dominação masculina também é outra questão importante que aparece na minha pesquisa. Aparece sempre, o tempo inteiro na pesquisa. A gente está falando de uma sociedade conservadora e que encontra na família tradicional o seu núcleo, a sua tábua de salvação. Essa sociedade só se mantém desse jeito se a família existir como deve existir, que é a mulher enquanto esposa, enquanto mãe, etc, etc. Então, essa questão da dominação masculina sobre as mulheres nesse período me levam a ter alguns tipos de reflexão, como a questão dos índices de criminalidade serem menores, e se isso significa que as mulheres cometiam menos crime ou não tinham muitas possibilidades de sair de casa. Porque tinham muitos filhos, porque, enfim, o trabalho era extenuante, e são várias as circunstâncias que podem fazer uma mulher não ter tempo de sair de casa. Quem das meninas aí que estão me vendo entende o que eu estou falando. Toda essa questão de categorizar o papel e o estereótipo da mulher, que a mulher tem que se comportar de maneira X, Y, Z, ela não pode desviar, ela não pode recusar o papel de mãe, ela não pode querer não casar, não ter filho. O corpo dela é público, é do Estado. Então, ela tem que ter filho. Como assim não quer ter filho? Então, a mulher que recusa esse papel, que desvia de alguma maneira, é a mulher considerada criminosa. Então, é o estereótipo que não se deve
reproduzir de mulher. Então, o não ideal. Aí a gente encontra, nesse rolê todo, a influência também, não dá para negar, não dá para ignorar, a influência da religião. Porque mesmo o Estado republicano tendo rompido oficialmente com a religião, tendo se consolidado como um Estado independente da religião cristã, ela continuou existindo e ela continuou legislando sobre corpos de mulheres. Então, eu costumo dizer que a legislação penal começou a valer para os homens, mas as mulheres continuaram sendo julgadas pela Bíblia. E continuam sendo até hoje. Então, essa questão do estereótipo de mulher é que gera, muitas das vezes, a noção de que coisas que as mulheres cometem são crimes, são desvios. E aí, essa questão do desvio chega num outro lugar. Ela chega numa bifurcação. A gente tem o desvio que é considerado crime e o desvio que é considerado loucura. Então, a gente está falando nesse final do século XIX de uma ascensão meteórica das ciências, da ciência criminológica, da ciência psiquiátrica, que vem tentando explicar todos os aspectos da natureza humana, da vida humana. Então, desde por que pessoas cometem crimes, até quem são as pessoas que cometem crimes, quem são os criminosos em potencial. Nesse contexto, se começa a estudar as mulheres, se começa a estudar quem são essas mulheres, o que elas fazem, que tipo de crime elas cometem, e por que elas cometem esses crimes. E os cientistas da ocasião, daquele momento, chegam à conclusão de que muitos dos crimes cometidos por mulheres eram oriundos de uma alteração da consciência. Então, a mulher, quando estava na sua sã consciência, estava com plenos domínios das suas faculdades mentais, não cometia crime. Então, se ela desviava, se ela cometia algum tipo de crime, é porque ela não estava bem. Ela estava meio ruim das ideias. E aí a gente enxerga nesse período, aqui na Amazônia eu ainda não consegui confirmar essa hipótese, mas eu já encontrei na literatura sobre outros estados, especialmente sobre São Paulo, que existe muitas mulheres que cometiam crimes eram institucionalizadas em hospícios. Elas não eram processadas e punidas como criminosas, mas elas iam para o cárcere do hospício. E lá elas ficavam. E não só mulheres que cometiam efetivamente crimes. Mulheres que, por exemplo, não se recusavam a casar. O pai quer que a filha case com alguém, a filha diz não vai casar. O pai, você não vai casar? Então você vai para o hospício. Acontecia. Não tenho nenhum registro que prove que isso aconteceu aqui, mas na literatura sobre outros estados já diz isso. Era necessário controlar as mulheres, porque só a mulher controlada faz o que o Estado quer que ela faça. Então, o papel da tradição no controle dos corpos dessas mulheres é fundamental nesse momento. Aí a gente fala de uma tradição principalmente religiosa, principalmente judaico-cristã, principalmente semita, que desde tempos imemoriais coloca a mulher nesse quadradinho, nessa caixinha. A mulher tem que ser assim. Ela só é normal se ela for assim. E a gente percebe que muitos desses casos envolvendo crimes cometidos por mulheres são julgados como desvios da sexualidade. Então, toda a questão das teorias de temperamentos, as mulheres histéricas, as mulheres que estavam fora do domínio da sua capacidade mental, que estavam afetadas pelo puerpério. Então, existe na literatura vários estudos sobre um estado de alteração mental do puerpério que levava mulheres a cometer infanticídio. Então, essa patologização da mulher. Então, se não é X, é Y. Se não é esposa dedicada, mãe devotada, não serve. Tem que ser controlada, tem que ser punida, alguma sanção ela tem que sofrer. O que mais? Nesse contexto, eu encontrei uma
grata surpresa, eu tive uma grata surpresa de encontrar a tese de doutorado da doutora Anísia da Silveira, que é uma das mais importantes psiquiatras e cientistas desse país. A tese dela é de depois do meu recorte, já foi publicada em 1926, meu recorte vai até 15, mas é um... Agora é pouco. Oi? Tranquilo, pode continuar. A tese da doutora Anísia é publicada em 26, o meu recorte acaba um pouco antes, mas ela faz, vejam vocês, um ensaio sobre a criminalidade feminina. Ela vai esmiuçando tudo que a literatura clássica e a literatura positivista falam sobre criminalidade feminina, e ela compara isso com dados. Ela constrói uma série de dados sobre todos os estados do país, mostrando onde está essa criminalidade feminina. Ela não fala de... Ela não chega nos 10% que a literatura atual chega e que eu cheguei nos dados da dissertação, que eu não sei ainda se vou chegar... Não sei se eu vou chegar nessa dimensão, dessa quantidade de dados na tese, mas a tese da doutora Anísia é fundamental, porque ela prova que se pensava sobre isso no início do século. Então, o problema da criminalidade feminina não é de hoje. Então, não se fala de hoje em dia, a enorme maioria das mulheres que estão no cárcere por crimes associados aos dos seus companheiros. Então, associação ao tráfico, muitos crimes envolvendo associação ao tráfico. E a situação das mulheres no cárcere hoje é bastante diferente do que era no início do século, óbvio. Mas a tese da doutora Anísia significa que naquela época já se pensava sobre isso. Até quando eu terminei o levantamento de fontes processuais, eu tenho aqui já tenho uma tratativa preliminar dos dados, e eu tenho uma tabela de quais foram os crimes que aparecem nos processos, pelo que essas mulheres foram julgadas. Então, eu tenho uma divisão entre Manaus e Amazonas e Pará, desculpa. No Amazonas, por exemplo, a maior parte das mulheres das minhas fontes foram julgadas por crimes de ferimentos. Crime de ferimento é briga, enfim, feriu alguém, acidentalmente ou não. No Pará, a maioria das mulheres foi julgada por injúria, que é uma tipologia de crime que não tem contato físico, não é vias de fato. Então, esses dados que eu estou começando a tratar agora já vão me revelando cenários dessa criminalidade na Amazônia. Eu tenho aqui... A literatura coloca também dentro dos estereótipos as mulheres criminosas e fala de 3 categorias. A mulher criminosa é criminosa porque é louca, porque é triste, porque sofreu algum tipo de abuso, ou porque é má. É naturalmente má. Então, essas categorizações dessas mulheres criminosas são interessantes porque elas aparecem, elas vão aparecendo nos processos, e eu tenho aqui alguns processos transcritos. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou falar sobre 3 processos. O primeiro é de 1900, em que uma moça de 17 anos é acusada de crime de infanticídio. No termo de denúncia do Ministério Público, dizia que ela tinha 17 anos, vivia na companhia do cunhado e da irmã, e era ocultamente amaziada com o cunhado, de quem ela engravidou. Essa gestação foi escondida, e quando ela sentiu os primeiros sintomas do parto, se escondeu no quintal da casa, deu à luz uma criança e assassinou a criança com fortes pancadas. Então, quando são feitas as perguntas para a ré,
Quando perguntam-lhe a razão do crime, ela respondeu que tinha cometido o crime para ocultar de seu pai e de sua irmã o que tinha acontecido. Que ela era perseguida pelo cunhado com promessas de dinheiro e por isso cedeu a seus desejos do que lhe proveio o filho. E para ocultar o crime de ter engravidado do cunhado e se livrar do castigo do seu pai, que era homem de gênio muito forte, ela lançou mão deste meio. Então, as testemunhas falam, por exemplo, que sabe que a ré é de muito bom gênio e que está certo de que ela cometeu o crime sem o espírito de malvadeza, e sim levada pelos hormônios, pelo estado puerperal, que fez com que ela tivesse assassinado o seu filho. Um outro processo, esse no Pará, de 1903, fala de um processo de ferimentos leves, que fala da briga de duas mulheres, uma de 23 anos, uma de 27 anos, que fizeram luta corporal no meio de uma praça, ambas armadas com navalhas, de onde ambas saíram feridas. Nos depoimentos das réis, elas falam, uma fala que é inimiga da outra, elas contam o que aconteceu, que elas brigaram no meio da praça, que uma navalhou a outra, e as duas são condenadas à mesma pena. As duas são condenadas a 8 meses e 22 dias e 12 horas de prisão simples. Então, e por último, tem várias, as petições iniciais são fenomenais. E por último, eu trago aqui um outro caso de uma outra mulher de 17 anos, não sei nem se dá para chamar de mulher, que foi processada por tentativa de homicídio contra o marido. Essa petição eu vou ler porque ela é fenomenal. Tendo a denunciada se casado com fulano de tal, dentro em pouco tempo, enfadou-se da felicidade que sentem as mulheres ternas e honestas com o doce aconchego do lar. E em seu espírito, onde o esposo julgava só germinarem as ideias felizes e grandiosas da maternidade, maquinava o crime vil e baixo que torna tão odienta esta nova Lucrécia. Enquanto o esposo se entregava aos fatigantes labores diários, ela, com o sangue frio e espantoso, e diremos mesmo, impróprio das filhas desta terra, preparava um meio de obter o veneno que a devia libertar dos laços do matrimônio, que para ela eram pesadas cadeias. Não sabendo por isso, prezaram o doce nome de esposa. Essa ré mistura o veneno com a comida do marido, ele ingere uma pequena parte, mas ele sente uma diferença de sabor e não come mais, porque ele desconfia que ela tem envenenado a sua comida. E ela, de fato, confirma que envenenou a comida do esposo, mas que o fizera forçada pelas contínuas desavenças que tinha com ele, pois, por mais de uma vez, expulsou-a de casa e dirigiu-lhe insultos temerosos. Então, esses 3 processos falam exatamente sobre isso. Então, uma mulher que mata o próprio filho num rompante por conta do estado puerperal, 2 mulheres que brigam na rua, que são mulheres das camadas mais baixas da sociedade, são mulheres mais pobres, e a última, uma mulher má, vil, que por achar que o casamento eram pesadas cadeias, tenta matar o próprio marido. Então, esses estereótipos aparecem nas petições, porque as petições são escritas pelos promotores. Então, eles vão aparecendo nessa narrativa. Esses estereótipos vão aparecendo o tempo inteiro nas narrativas. Eu não pretendo trabalhar apenas com processo, eu pretendo trabalhar também com outros tipos de fontes, principalmente os jornais, para tentar entender também o que as pessoas falavam. Então, nos jornais a gente tem cartas dos leitores, a gente tem crônica policial, a gente tem... É uma fonte onde é possível enxergar o aparato não oficial falando sobre esses crimes e sobre essas criminosas. Um outro dado também que me chamou bastante atenção e que é importante, vai ser considerado no trabalho, é o seguinte: no artigo 23 do Código de Processo Criminal do Império, que continuou sendo usado durante a República, fala que todos os cidadãos só podem ser convocados para jurados no tribunal do júri
todos os cidadãos que puderem ser eleitores. Não podiam ser convocados para o júri cidadãos que não pudessem ser eleitores. O que isso significa? Isso significa que todas as mulheres que fossem levadas a júri seriam julgadas por um corpo de jurados composto 100% por homens. A gente está falando num contexto em que só homem votava. E só homem de um determinado extrato social. Homens alfabetizados, homens que tinham uma condição XYZ. Então, essas mulheres que cometiam crimes eram julgadas por esses homens. Isso aparece nas penas? Isso aparece no julgamento? Aparece em algum momento. Então, esses dados eu ainda estou tratando. Eu estou na etapa da pesquisa agora de início do tratamento de dados, início da redação da tese. O fim do mundo complicou um pouco a situação toda, mas acho que eu já falei demais, já falei 40 minutos. E é isso. Obrigada, gente, por terem me ouvido falar sobre a pesquisa. E vamos lá, eu quero ver as perguntas. Eu falei. Falou. Isso porque estava muito nervosa para falar. Esse é o mal da mulher Eu tenho uma pergunta aqui da Aline, que eu já vou... eu vou colocar a pergunta da Aline logo, porque aí já Sim, eu vi direto para ela pulou e na depois tela eu faço algum tipo de comentário. Então, a Aline está aqui perguntando uma coisa que você falou no meio aí das suas questões relativas ao encarceramento contemporâneo, e aí, bom, se vira também, tem uma outra pergunta aqui na próxima. Vamos lá. Tá. Primeiro aí, dá conta da Aline. Sim, Aline, os estudos Você consegue mais ler? recentes... Consigo, sim. Os estudos mais recentes de criminologia feminina falam sobre a agência dessas mulheres dentro da legalidade. As mulheres não necessariamente cometem crimes levadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros. Muitas delas cometem crimes porque querem. Tem essa agência, tem esse protagonismo. Mas eu sempre questiono, dentro do contexto social que a gente vive, até onde vai, de fato, essa vontade própria. Então, é possível dizer que mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, que vivem o tempo inteiro levando porrada da sociedade, levando porrada do Estado, a gente fala, a criminologia fala da questão da vulnerabilidade social como motivadora de crimes, e eu acho que isso também tem que ser considerado quando a gente fala de mulheres criminosas, na atualidade. Então, esse aspecto da agência, ele existe, claro, ele não pode ser ignorado, mas eu acredito que não dá para dizer que o outro aspecto também não existe, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa considerar todas as circunstâncias e, partindo das circunstâncias, coletar e analisar os dados. Esse é um trabalho... Esse é um tema muito, muito, muito interessante sobre a criminalidade da feminina na atualidade, especialmente depois dos anos 90. Fica aí a dica para algum colega que esteja sem tema e que tenha vontade de pesquisar sobre isso. Esse tema dá muito pano para manga. Consegui responder? Mais alguma coisa? Bora lá. Tem uma pergunta ótima da Geise. Geise Matos. Olha aqui que linda. Geise mandando notícias do Rio de Janeiro. Parabéns pela pesquisa. Isso. Queria saber, claro, se aparece a cor das mulheres nessa fonte. Geise, essa é nossa preocupação também, tá? Vai lá, Paula. Sim, essa também é a nossa preocupação, Geise. Até agora... Vocês podem dar alguma luz sobre a questão racial e étnica na Amazônia? Um silenciamento sobre a questão... Essa segunda pergunta é muito importante. Silenciamento sobre a questão racial, que é característico no início da República. Sim, essa também é uma preocupação minha, desde sempre, entender se existia essa distinção por cor. Eu tento fazer isso desde quando eu trabalhava com as ocorrências. Eu não consegui precisar, não consegui fazer uma série
porque em alguns registros aparecia, outros não. Mas nos processos, até agora, até onde eu consegui terminar de ler o documento inteiro, não aparece. Eu não enxerguei essa distinção de mulher que cometeu crime, foi denunciada, e que apareça lá, fulana de tal, negra, ou fulana de tal, índia. Nada, não aparece nenhuma menção a essa questão étnico-racial. E se isso soa como um silenciamento nesse início de república, eu, particularmente, acredito que sim. Então, principalmente por todo o contexto da república, é uma república que silencia o diferente. É uma república que esconde o que não é padrão, o que não é ideal. Então, na minha cabeça, é muito natural que isso também seja refletido nas fontes judiciais. O que mais? Câmbio. Aqui eu não estou enxergando mais perguntas nesse momento, não estou enxergando mais perguntas nesse momento. Eu queria fazer um comentário, Paula. Eu acho que uma questão importante e que eu acho que valeria a pena a gente explorar, especialmente levando em consideração toda a nossa conjuntura, né? Onde a gente está agora, nesse lugar de fim de mundo, nesse lugar em que a vida se inverteu completamente, mas principalmente nesse processo que a gente está assistindo de destruição sistemática da ciência, da tecnologia e da possibilidade de continuar fazendo ciência nesse país como nós fazíamos há 10 anos atrás. E você, o seu exemplo, né, a sua trajetória como pesquisadora, como da Geise, que está aqui, Geise Matos, que está aqui, como da Aline Ribeiro, que está aqui, são produto de todos esses processos de formulação de um modelo diferente de incentivo à pesquisa e de formação de jovens pesquisadores. Eu acho que valeria a pena. Você chega no doutorado como resultado de uma trajetória, não é fácil formar um pesquisador, são mais de 10 anos de trabalho. Para chegar até aqui, você ainda está no começo do doutorado, ainda lhe restam mais alguns anos de trabalho, até que você possa fechar esse circuito. O Geise já está no doutorado, mas isso é um processo longo. Então, esse estar na pós-graduação hoje reflete, tem um passado aqui, mas não tem mais um futuro, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Deixa eu só colocar aqui também, vou dar prioridade para as perguntas, colocar a questão da Raquel, da Raquel Lima. Parabéns, Paula querida, vamos lá. Você fiquei curiosa sobre o seu título, olha aí. Sim, sobre os papéis de gênero. Sim. Quem são os autores ou autoras que eu uso para compreender essas personagens? Raquel. Isso, dá prioridade para a pergunta da Raquel. Eu sou uma pesquisadora muito recente no gênero, não vou mentir. A maior parte da minha trajetória de pesquisa não envolvia necessariamente o gênero, ele corria pela tangente, mas agora que eu estou mais inserida no gênero, eu ainda tenho muito para ler, muito para me apropriar. Até agora, até o presente momento da minha pesquisa, eu tenho procurado, primeiro, ler o máximo de mulheres, ter o máximo de mulheres na minha bibliografia possível. E sobre gênero especificamente, eu tenho lido autoras como Safiotti, como Bell Hooks, como Angela Davis, como Michelle Perrault. Então, autoras da sociologia, da antropologia, da história. Simone de Beauvoir, que vem desde o século passado, debruçadas sobre esse tema e estudando isso sistematicamente. Eu tenho muita gente para ler ainda, muitos livros na fila. Eu estou com um livro, inclusive, maravilhoso, que eu me deparei com ele recentemente, que é sobre... Tá até aqui ele, bichinho. É gênero numa perspectiva global. Cadê? Tá vendo? Estão vendo aqui. Outra questão, outro momento dos estudos de gênero,
que é um estudo de gênero dentro da perspectiva pós-colonial, que é outro rolê, que eu ainda não mergulhei nele, mas que eu vou mergulhar nele logo. E todas essas teorias, enfim, essa evolução dos estudos que vão mudando, que vão se tornando outras coisas, são muito, muito importantes para a gente acompanhar. É importante a gente acompanhar a bibliografia atualizada sobre o tema. Então, eu sou uma pesquisadora recente no gênero, mas eu sei que ainda tenho muito para fazer. Pronto. Tem mais um comentário da Geise aqui. Márcia, valeu, gente. Ela já. Obrigada, Oi? Geise. Pronto, eu acho. Vamos trocar ideia depois. A gente está aqui chegando. Passando dos 50 minutos de live, Paula, e acho que a gente não tem mais perguntas, então eu acho que você pode comentar um pouco o que eu falei, Sim. se você quiser, obviamente. Você tem mais alguma sim. coisa que você queria falar sobre o seu trabalho, sobre sua trajetória como pesquisadora, sobre esse processo de construção de objetos, sobre como é fazer pesquisa histórica no Brasil, sendo mulher, estudando gênero e morando em Manaus, enfim, fica tranquila aí, aproveita. Sim. A gente estava conversando sobre isso, inclusive, hoje mais cedo, entre os colegas do doutorado. A gente estava conversando sobre como quem passou pela universidade, pela graduação, quem entrou na universidade, nos idos da primeira década do século XXI, entrou encontrando um cenário de profunda esperança, de renovação, de investimento, de política pública, de política de ciência e tecnologia, a FAPEAM brilhando por anos. O estado do Amazonas tinha uma política de CIT incrível. Eu costumava dizer que a FAPEAM era uma mãe que só não tinha bolsa quem não queria, que só não fazia pesquisa quem não queria. Então, a gente foi passando pela graduação nesse contexto de ter investimento, de ter incentivo à curiosidade dos pesquisadores, gente indo para fora, intercâmbio, ciência sem fronteira, voltando, aplicando esse conhecimento adquirido fora aqui de novo. Enfim, a gente viveu, sei lá, 15 anos de cenário ideal. Então, e isso começou a acabar quando eu terminei o mestrado, 2014. Então, é triste enxergar esse desmonte, é triste enxergar tudo que a gente tinha, tudo que a gente podia ter e o que a gente tem hoje. Então, de acordo com os dados, hoje, o volume de investimento em ciência e tecnologia voltou ao patamar dos últimos anos de governo FHC. Isso é muito. Isso é muito ruim, isso é muito triste, isso é muito violento com a gente. Eu, assim como vários outros colegas, vários outros pesquisadores que estão ainda no doutorado, que já terminaram com muito custo, conheço pessoas que estavam fazendo doutorado fora, perderam a bolsa, tiveram que voltar, tiveram que abandonar a pesquisa, enfim. Então, não é fácil continuar sendo um pesquisador no Brasil nesse momento em que a gente tem que fazer pesquisa a despeito de tudo. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de auxílio. Então, na minha turma do doutorado, acho que 3 colegas são bolsistas só. A enorme maioria não tem bolsa. Muitos dos que não têm bolsa também continuam trabalhando, porque precisam trabalhar. Eu continuo trabalhando. Muitos colegas não têm bolsa, não têm licença para estudo, apesar de muitos serem servidores públicos e dentro do serviço público ser um direito do servidor, a licença e o afastamento para curso de pós-graduação na sua área. Muitos não têm essa licença porque, de acordo com a gestão, de acordo com a administração pública, o direito existe, você tem o direito, mas ele é discricionário. O Estado dá se quiser. Então, o Estado concede licença para o professor fazer doutorado, mestrado, se o Estado quiser. Então, se o Estado não quiser, não dá licença. E você faça do jeito que der, se vire, peça licença sem remuneração. E como que faz para pedir licença sem remuneração sem ter bolsa? Então, principalmente nos últimos 3 anos,
o cenário tem sido cada vez mais árido, cada vez mais espinhoso, cada vez mais difícil. E os fatores vão aumentando, né? Então, a gente tem o desmonte total das políticas públicas de investimento em educação, a gente tem a desesperança, a descrença dos pesquisadores, que muitos professores doutores que estão desempregados, que investiram 15, 20 anos das suas vidas em desenvolver pesquisa, em desenvolver ciência, e que estão desempregados, que não têm emprego formal, que estão no trabalho completamente precarizado. Então, a gente junta tudo isso com a cereja do bolo, que é o fim do mundo, que eu chamo a pandemia de fim do mundo. Para mim, acabou. Só tá aqui quem se recusa a ir, então tá cada dia mais difícil. Mas a gente segue, porque a gente não consegue não fazer isso. Então, isso é o que eu, enquanto historiadora, eu amo a docência. A sala de aula é um dos melhores lugares que eu posso estar. Amo a troca com os alunos, aprender, ensinar, trocar experiência, trocar ideia. Mas eu também gosto muito da pesquisa. E eu não quero ter que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Eu não quero poder fazer uma coisa só. Então, eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, muitos colegas estão na mesma situação. Muitas colegas também, principalmente, porque as meninas sabem como é, sabem o que significa ser mulher, pesquisadora, profissional. Muitas são mães. Eu tenho amigas que fizeram pós-graduação com filho pequeno. Eu jamais entenderei como isso é possível. Todo louvor a vocês. E não é mole, não é fácil, mas a gente segue, porque é só isso que a gente sabe fazer. A minha orientadora do doutorado, a Hebe, teve um filho na graduação, Hebe Março, um filho na graduação, no mestrado e no doutorado. Eu fui menos ousada, eu tive um no mestrado e um no doutorado. Enfim, não é uma tarefa simples. Eu sou eternamente grata ao livramento de live. Eu sou eternamente grata ao livramento de não poder engravidar por acidente. Eu acho que a gente vai poder encerrar com chave de ouro a nossa última live desse. Falhou o final. Essa é a última sessão. Essa é a nossa última sessão dos nossos caminhos da pesquisa. E eu acho que nós podemos encerrar, né, Paula? O que você acha? Eu acho que a gente pode encerrar por hoje, mas eu acho que o projeto não devia encerrar por aqui. Eu acho que é muito importante para a gente, para todos os pesquisadores, ouvirem os outros pesquisadores que estão na mesma situação, que estão no mesmo barco, afundando, tentando tirar água com caneco, mas tem muita gente que está desenvolvendo pesquisas lindas no mestrado, tem os colegas da segunda turma do doutorado que foram atropelados pelo fim do mundo, que não conseguiram nem fazer as disciplinas ainda, mas que projeto incrível, vida longa ao Caminhos da Pesquisa. Com certeza. Espero que ele prossiga, que essa primeira temporada seja só a temporada piloto e que a gente possa voltar para ver outros colegas falando dessas pesquisas também. Muito bom. Eu acho que essa vai ser uma ideia que vai ser logo tratada no colegiado, porque o sucesso dessa iniciativa do Caminhos da Pesquisa foi realmente impressionante. Então, eu acho que a continuidade, especialmente porque o fim do mundo continua, e a gente continua aqui fazendo o que a gente sabe fazer, que é continuar resistindo, fazendo pesquisa, fazendo ciência, dando aula, trabalhando, porque uma coisa a gente não parou até agora. Quem conseguiu sobreviver a essa pandemia, quem não foi embora, quem não adoeceu gravemente, continuou fazendo a sua quarentena, seu distanciamento, quem está conseguindo sobreviver está trabalhando e está trabalhando muito. Professores estão trabalhando muito em todo lugar, em todos os níveis. Muito, e mais ainda. Então, eu acho que esse tem um componente enorme aqui.
Tem mais aqui, Luciane, dando parabéns, Paula. Obrigada, Lu. Colegas Beijo. da Rosilane se despedindo. E eu acho que a gente pode se despedir, gente, com nossa última live desta temporada, da primeira turma pioneira do doutorado, e aguardando com ansiedade a reedição. Como diz a minha orientadora, como costuma dizer a minha orientadora, a sorte do pioneiro é ilusória. A sorte, na verdade, quem diz isso é o Lucien Febvre, a sorte do pioneiro é ilusória. Mas aqui vocês fizeram um trabalho fenomenal e eu aproveito para cumprimentar todas e todos que desenvolveram ao longo desses meses todos as suas apresentações e fizeram falas impressionantes a despeito de todas as dores, angústias e sofrimentos que a gente está passando aqui, e conseguiram se superar, porque, ao final das contas, a Paula disse uma coisa muito importante. É isso que a gente sabe fazer, e a gente faz com o maior empenho, com a maior paixão do mundo, porque é para isso que a gente dedica a vida. Afinal de contas, a profissão que a gente escolheu, já dizia o velho Febvre, é uma profissão de inteligência. Né? Por isso que a gente ama a história. Muito bem, vamos encerrar. Tchau, gente. Obrigada, tchau, Paula. gente. Bom trabalho. Tchau. Continua Obrigada. firme. Sigamos. Hasta la revolução. Tchau, gente. Tchau, gente.